Professor MacGyver. E esse quadro se chama Que Resposta? Bom, graças a Deus, o Que Resposta está prosperando muito bem. E eu adoro isso, porque eu, como professor, eu adoro receber as dúvidas da minha singela e humilde humanidade. Afinal de contas, não foi à toa que eu tirei minha diploma na Universidade Federal de Chico da Bodega, altamente renomada no mercado. Muito bem, então vamos à nossa primeira pergunta. E ela é de nossa amiga Carol Pereira 16. Bichinha tinha apenas 16 aninhos quando fez conta para YouTube. E ela pergunta o seguinte: Professor MacGyver, e ela colocou como Mister, mas tudo bem. Professor MacGyver, se depois do... Eu bati minha régua no nariz. Não entendi por quê. Enfim, voltando à pergunta. Se depois do banho estamos limpos, por que lavamos a toalha? Elementar, minha cara Carol. Elementar pelo simples motivo que sempre que saímos do banho, todos nós fazemos isso. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Toda vez que eu chego em casa, a barraca da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barraca da vizinha está na minha cama. Pensando bem, acho que só sou eu mesmo que faço isso. Mas isso não vem ao caso. A questão é que todos nós, ao terminarmos o banho, enxugamos nossas partes íntimas. Lá. E nossas partes íntimas são consideradas a fossa do esgoto do corpo humano. E uma fossa de esgoto nunca está 100% limpa, assim como nossas partes íntimas nunca estarão 100% limpas. Até porque você não gostaria de desagradavelmente descobrir que a parte da toalha que hoje enxuga seu rosto é exatamente a mesma parte que ontem enxugou a sua. Vamos à nossa segunda pergunta. E ela é de nossa amiga Sarah Kessia 1. E ela pergunta o seguinte: Professor MacGyver, no Brasil usamos sandálias havaianas. E no Havaí, eles usam que tipo de sandálias? Para início de conversa, as havaianas foram criadas quando o Havaí passava por uma época muito quente, com areia esturricante. Então eles perceberam que precisavam desenvolver algo para não deixarem queimar seus pés enquanto dançavam hula-hula. Contudo, eles não tiveram muito sucesso, então decidiram exportar a sua invenção. Nossa, só de pensar nisso eu já fiquei com calor e com sede. Vou beber um pouco de água. Agora sim, voltando ao assunto. Por muita coincidência, os países que mais compravam havaianas eram exatamente os países que tinham como uma de suas línguas o português. Esses países formavam um grupo chamado CPFP, que não significa cambada podre de filho da mãe, mas sim Congregação dos Países que Falam Português. E nele estão Brasil, Portugal, Quênia, Angola, Papua Nova Guiné e muitos outros países, onde sua grande maioria são países do continente africano. Para recompensar os havaianos, esse grupo decidiu se juntar e fazer uma sandália inovadora e muito mais eficiente para eles exportarem o Havaí. Daí, os quenianos, que são acostumados a correrem durante milhares de quilômetros, treinando para São Silvestre, criaram uma chinela inovadora e muito mais eficiente do que as havaianas.
essa chinela é feita à base de couro de gnu e cabeça de tripa de javali. E com isso ela conseguiu passar em todos os testes de ação silvestre. E ela, por ser fabricada no Quênia, ganhou o nome de Kenner. E os havaianos adoraram e usam elas até hoje. Assim, minha querida Sarah QS1, aqui no Brasil usa-se Havaianas e lá no Havaí usa-se Kenner. Vamos à nossa terceira pergunta. E ela é também de nossa amiga Carol Pereira 16. E ela pergunta o seguinte: Professor MacGyver, como se escreve zero em algarismos romanos? Se fudeu, hein, professor MacGyver? Responde essa, vai, bichão. Responde. Não liguem, isso é inteira da oposição bipolar. Para responder sua pergunta, eu vou utilizar um método muito didático que eu utilizo sempre quando vou responder perguntas relacionadas a números. E ela se baseia no seguinte: vamos analisar alguns números e vamos criar um padrão a partir disso. Observem que os algarismos romanos são sempre representados da forma mais simples e sucinta possível. Muito bem, comecemos com o número 6. Como você pode observar, o número 6 é formado pelo V e pelo I, ou seja, 5 mais 1. Agora observe o número 4. Ele é formado por um V e por um I também. Só que o I vem antes do V. 5 menos 1, 4. Sendo assim, nós poderíamos escrever o zero da seguinte forma: um V e 5 Is antes do V. Assim, 5 menos 5, 0. Observem que essa representação não feriu de forma alguma nenhum dos postulados citados em cada um dos exemplos anteriores. Mas não se enganem, o zero nem sempre foi representado assim em algarismos romanos. A primeira forma que representaram o zero em algarismos romanos foi há muito tempo atrás. Olá, Cálculos! Vais bem? Claro, Ídolos, graças aos deuses. Não aos gregos, aos deuses romanos. Haha, engraçado seu nome, Cálculos, porque cálculo significa pedras. Sendo assim, você se chamaria Pedras. E o que é que tem, Ídolos? Aquele ator americano não se chama The Rocks, que significa rocha? Por que eu não posso me chamar Cálculos? Tudo bem, tudo bem. Mas o que tanto fazes aí, Cálculos? Bem, estou escrevendo numerais aqui nesse muro, como pode ver. Interessante. Isso me pode ser útil no negócio que eu abri agora há pouco tempo. Eu não sabia que você mexe com negócio nesse ramo administrativo. É um restaurante turístico aí que eu abri. Ele se chama Quem Tem Boca Vai a Roma. Interessante, eu ouvi muito bem falar desse seu restaurante. Talvez já esteja indo bem, não? Yes. Mais Cálculos. Sinto que falta algo aí. E o zero? Como se escreve o zero? Vixe. Como assim? Vixe. Assim mesmo, como você viu. Vixe. Vou te explicar melhor. Qual é o maior algarismo que temos aqui? O 10. Muito bem. Depois dele temos 1. Sendo assim, eu somo 10 mais 1, 11. Então, caro Ídolos, você concorda comigo que todo algarismo que vem antes do número e que seja menor pode ser uma subtração? Oh, sim, sim. Então, todos os algarismos aqui são menores. Então, vamos contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 menos 11, 0. Então é assim que se escreve zero em algarismo romano. Vixe! Ah, entendi. Não é que o Baitola respondeu? Bom, eu lhe disse no primeiro programa que eu responderia todas as perguntas que o público me mandasse. Mas você pelo jeito não acreditou. Enfim, vamos à nossa quarta pergunta. Novidade aqui, não quarta pergunta. E ela é de nosso amigo
Isaías Batista Jr. E ele pergunta o seguinte: Professor MacGyver, uma pessoa correndo em alta velocidade seria capaz de encostar seu próprio peito nas costas? Querido Isaías Batista Jr. É claro que ele poderia. E é muito simples de explicar isso. É só... Querido Isaías Batista Jr. Infelizmente o nosso tempo acabou. E eu vou ter que deixar essa pergunta para o próximo programa. Então, queridas grandes mentes da manhã, até o próximo programa. Que resposta! Tchau!